paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a mais um momento de meditação, que esta palavra possa edificar o seu dia. Nós vamos estar meditando em Êxodo, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós conhecemos a história do povo judeu, que começa com Abraão, todas as promessas determinadas por Deus a este povo, porém nós sabemos que diante de toda a trajetória, este povo passaria por um tempo de escravidão. E nós vemos aqui um momento onde este povo já está por 430 anos subjugado no Egito. Nós sabemos que o Egito representa o mundo. Sabemos que Faraó representa o próprio Satanás. E este povo, o povo judeu, a igreja do Senhor Jesus. E nós vemos que Deus levanta um libertador. O texto diz que Deus ouviu o gemido daquele povo, se lembrou da aliança que fez aos patriarcas e atentou para a condição. A condição daquele povo, daquelas famílias, era uma condição muito ruim, uma condição de escravidão, uma condição de maus tratos, um povo que vivia subjugado por um governo tirano. E nós sabemos que quando Deus levanta Moisés e Moisés se apresenta ao faraó, começa-se negociações para que Faraó deixasse o povo ir. E em um primeiro momento, Moisés pedia para que Faraó deixasse o povo ir sacrificar ao seu Deus. E nós vemos que neste contexto existem 4 propostas feitas por Faraó a Moisés e consequentemente ao povo. Nós vemos que Deus começa a lançar as pragas sobre o Egito e neste momento nós vemos que no capítulo 8, na 4ª praga, Faraó começa a oferecer condições, negociações ao povo. E a primeira proposta está no versículo 25, que diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Então nós vemos que Faraó permitiria que o povo sacrificasse ao Senhor, oferecesse sacrifícios, porém não saísse do Egito. O que simboliza isso aos nossos dias? Que nós podemos servir ao Senhor, mas não sair do mundo, ou seja, viver uma vida dentro de todos os padrões e requisitos que o mundo nos oferece. E nós sabemos que Deus nos chama à santidade. Santificação significa separados do mundo. Então, a primeira proposta dizia que eles deveriam continuar envolvidos em toda a cultura do Egito, em tudo que era colocado em relação às questões daquele lugar, ou seja, tudo que este mundo, o secularismo nos oferece, não nos traz a possibilidade de vivermos uma vida de relacionamento e sacrificarmos e trazermos sacrifícios ao nosso Deus. Uma segunda proposta foi que ele deixaria o povo ir até o deserto, porém que eles não fossem muito longe. O que eu quero trazer aos nossos corações? Que muitas pessoas, às vezes até, se separam, de certa forma, do mundo para servir ao Senhor, porém não vão muito longe. Ou seja, continuam a ter um certo relacionamento com o mundo, olham de perto para o mundo, para as suas bandejas, vivem questões do secularismo, vivem relações em questões de festas mundanas, músicas seculares. Nós sabemos que muitas vezes os nossos filhos são chamados a festas que são muitas vezes culturais, folclóricas, mas nós entendemos o que existe por trás disso, como a questão agora do Halloween, no mês de outubro, são questões que trazem esferas mundanas às nossas famílias, mas nós estamos de certa forma separados, mas não muito longe do que o mundo nos oferece. Nós vemos a terceira proposta, que já se encontra na 8ª praga. Versículo 7 diz assim: deixai ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ou seja, Faraó disse a Moisés: vão somente os homens, que eles sirvam ao seu Deus, mas que as famílias fiquem no Egito. Então nós vemos que muitas vezes existe uma proposta de que o homem, o sacerdote, até sirva ao Senhor,
tenha uma vida de comunhão com Deus, ore, pague um preço pela sua família, mas a família fica no Egito, fica dentro dos padrões, dos conceitos mundanos. É o sacerdote que vai à igreja, que serve ao Senhor, mas a sua esposa não tem compromisso com Deus, os seus filhos estão afastados do Senhor e muitas vezes pensa-se que ele dará conta de todo o contexto familiar, sendo que a família não está servindo ao Senhor. Nós temos um contexto onde diz que quando um marido se posiciona, 78% de toda a família se apresenta ao Senhor e passa a servir ao Senhor. Quando essa postura vem da esposa, cerca de 25% de toda a família segue os passos dessa esposa e passa a servir ao Senhor. E quando esse posicionamento vem de um filho, este número é de 12%, de que pai e mãe passa daquele momento a servir ao Senhor. Então nós entendemos a postura de um sacerdote, de um pai, porém nós sabemos que ele sozinho não dará conta ao Senhor, porque a salvação é individual. Então o propósito é que toda a família juntamente sirva ao Senhor, sacrifique ao Senhor, e Faraó traz essa proposta. E a quarta e última proposta nós já vemos na 9ª praga, versículo 24. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, os vossos gados. Então nós vemos que Faraó tira a possibilidade deste povo de se apresentar ao Senhor com ofertas, com oferendas. E nós vemos em Deuteronômio que o Senhor diz a este povo: ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Nós sabemos que não somos deste mundo, mas o Senhor, enquanto estamos nesse mundo, nos dá condições de termos bens materiais, de vivermos conforto, de termos bens nas nossas vidas, e que Faraó, nesse contexto, dizia: vão, mas saiam todos de mãos vazias. Então este não é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que nós deveremos trazer a nossa vida como oferta ao Senhor, mas trazer também nas nossas vidas os nossos bens como oferta ao Senhor. Santifique ao Senhor tudo que você tem. Então nós precisamos saber que esta também era uma proposta que Satanás trazia a essas famílias, que não agradava ao Senhor e não era pertinente ao que Deus queria a este povo. E a resposta de Moisés: nenhuma unha ficará. Então nós vemos, irmãos, que em todos os contextos, o mundo está aí com as suas bandejas, com as suas distrações. Satanás está aí fazendo propostas às famílias para que, de certa forma, esteja na igreja. Não o preocupa estar na igreja, mas o como nós estamos na igreja, de todo o coração, santificados, separados ao Senhor. Então que isso seja o nosso entendimento, que nós possamos, em defesa da nossa família, que é o tema do nosso congresso de famílias aqui da Quinta Igreja, no mês de outubro, dia 11, 12 e 13, nós possamos entender que em defesa da nossa família nós devemos estar posicionados em Deus e sabendo que por mais que o inimigo lute, por mais que Satanás esteja fazendo de tudo para que as nossas famílias sejam atacadas e destruídas, maior é o nosso Deus que nos traz livramento. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um grande abraço.